Bom dia, um feliz dia. Hoje, segunda-feira, dia 26. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje, a lição é uma luz em um mundo escuro. Que você possa ser luz em meio às trevas. Que você possa ser luz em meio à geração depravada. Que você seja luz, seja diferente. Ande na contramão. Não é isso? Bom, Paulo exortou aí os fiéis de Filipenses. Lá no capítulo 2, verso 14, ele fala para que os fiéis façam tudo sem murmurações, né, e nem discussões, para que haja o quê? Unidade. Não é isso? E os desafios da unidade são grandes, né, na igreja, né, e tem que ser levado muito a sério. E para alcançar a unidade é necessário, às vezes, muito esforço. Não é isso? A unidade é um reflexo da união com Cristo e da obediência aí à palavra de Deus. Isso é essencial para o nosso testemunho. Somos chamados a brilhar neste mundo como estrelas do mundo, como fala lá em Filipenses capítulo 2, verso 15. É isso? Quanto mais o céu, né? Quanto mais escuro o céu, mais as estrelas se destacam. Isso também ocorre com o nosso testemunho. Quanto maior a escuridão moral ao nosso redor, mais evidente e contraste entre a vida dos verdadeiros seguidores de Deus e daqueles que vivem segundo os padrões desse mundo. Por isso é essencial não permitir que as luzes artificiais das ideias, pressões e práticas mundanas apaguem e ofusquem o nosso testemunho. Devemos andar, sim, na contramão do mundo, né? Que as pessoas possam ver você e mim como luz desse mundo, né? Não deixando, né, que as ideias, as expressões e as práticas mundanas, né, apaguem ou ofusquem o nosso testemunho. Pense nisso. Como diz lá em Mateus capítulo 5, verso 14, vós sois a luz do mundo. Não é isso? A lição pede para a gente ler e meditar em Filipenses capítulo 2, verso 15 e 16, que vem dizendo o seguinte: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra de Deus, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então aqui a palavra de Deus diz para que a gente seja o quê? Luzeiros desse mundo, né? Que a gente seja sincero, seja irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, não é isso? Preservando aí a palavra da vida, a palavra de Deus, para que no dia de Cristo nós possamos nos gloriar, que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. É isso? Ou seja, cheguei ao final com vitória, né? Sendo guiado pela palavra de Deus e pela vontade de Deus na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Isso possa acontecer também. Devemos ser, sim, luz no mundo, viver com firmeza, né, pureza na fé e manter a palavra de Deus como nosso guia em meio à escuridão deste mundo, né? Por isso que Filipenses diz lá, 2,15, sejam que irrepreensíveis, ou seja, sem culpa ou falta. Esse termo também é utilizado aí para descrever o caráter de Jó, como diz lá o texto de Jó, capítulo 1, verso 1, 8, 2, 3, capítulo 11, verso 4 e 33, verso 9. É isso? Jesus prevendo aí os ataques cruéis dos seus seguidores, que seus seguidores enfrentariam, nos exortou a sermos inocentes como as pombas, Mateus 10, 16. Paulo nos aconselha a ser puros em relação ao que é mal, Romanos capítulo 16, verso 19. Os modernos meios de comunicação frequentemente não oferecem conteúdos puros, edificantes e inspiradores. Ou seja, temos que filtrar aquilo que nós estamos vendo
se isso não está ofuscando, né, a nossa luz em Cristo Jesus, não é isso? Em termos como este, a prática de Davi continua sendo um excelente guia, como é relatado lá em Salmo 101, verso 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Né? Então, possamos, eu e você, possamos filtrar aquilo que nós estamos vendo, né? E saber se aquilo está edificando, está inspirando, ou se aquilo ali está afastando você de Deus. Né? Temos que ter cuidado com isso. Né? Não devemos temer ser diferente no meio desse mundo. Nossa fé deve nos distinguir cada vez mais. Nosso objetivo é brilhar como estrelas do mundo, como fala lá em Filipenses capítulo 2, verso 15. A única maneira de alcançar isso é rejeitando a conformidade com este mundo, como fala lá em Romanos capítulo 12, verso 2, e nos apegando firmemente à palavra da vida, como diz lá Filipenses capítulo 2, verso 16. Nossa escolha, a minha escolha, a sua escolha, a escolha de cada um de nós determinarão se viveremos com o dia de Cristo em mente ou se corremos em vão. Que você e eu possamos viver como o dia de Cristo, né? Que as nossas escolhas possam determinar isso todos os dias e que nós possamos ser, como fala a própria palavra de Deus, como estrelas do mundo, possamos ser a luz desse mundo escuro, né? Desse mundo depravado, né? E pervertido, mas que possamos andar na contramão, ser luz neste mundo, sermos como estrelas do mundo, para que as pessoas possam ver na gente, cada um de nós, testemunhas de Cristo, né? Refletindo aí o caráter do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma segunda-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.